Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia. Hoje, dia 29 de abril de 2024, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 18. Começa tudo com a pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde de maneira inusitada. Ele manda que uma criança seja colocada no meio deles e diz que aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Mas ele explica no versículo 4: quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, o maior no reino dos céus é aquele que se faz humilde como uma criança. As crianças, na sua tenra idade, elas são humildes, elas não levam aos seus corações quando alguém as pune, as castiga, faz alguma coisa, mas perdoam muito rápido. E esse é o cerne de todo esse capítulo. Nós vamos ver Jesus falando que se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, esse é aquele que era melhor que lhe amarrasse uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Os pequeninos, as crianças, os servos do Senhor são aqueles que são guardados. Jesus ele fala ainda dos pequeninos no versículo 14, falando que o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E é dentro desse contexto que ele traz a parábola da ovelha perdida, dos versículos 10 até o versículo de número 13, onde ele fala que um homem tem 99 ovelhas e vai em busca de uma. Então o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Na verdade, se nós pensarmos, quem tem 99 ovelhas não vai deixar para as 99 para buscar uma que se perdeu. Ainda tem 99. Mas a ideia do Pai é o amor e ele está sempre pronto a buscar ali as suas ovelhas. E esses pequeninos, eles podem até errar, mas quando ele errar, você precisa ir e mostrar àquela pessoa o erro. Se ela te ouve, você ganha o seu irmão, diz o versículo de número 15. Se não ouvir, a Bíblia diz, Jesus ensinando, diz que é para levar mais um ou dois para que ele seja ali absolvido de qualquer pecado que tenha cometido. Mas se ainda não ouvir, é para ser trazido à igreja. É a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja no livro de Mateus. E se ele não ouvir a igreja, é para tratá-lo como alguém que precisa ser evangelizado novamente, um pagão, um publicano, um gentil, um publicano. E aí, dentro desse contexto, dessa restauração de um irmão que peca, e é importante nós pensarmos isso, que essa restauração ela passa por um processo. Há um processo a ser realizado. Você primeiro, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, se aquela pessoa não se arrepende, leva outros dois, se não aumenta ali a assembleia de pessoas, tudo para a restauração daquela pessoa. E o interessante é que dentre essas pessoas, Jesus está no meio. É nesse contexto, diz o versículo 20, que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, estou ali no meio deles. No contexto de que a igreja reunida, os irmãos reunidos, podem se tratar para poderem ser ali perdoados, curados e restaurados pela presença do Senhor. E é dentro desse sentido que Jesus traz a famosa parábola do credor incompassivo, porque vendo tudo isso aqui de perdão, Pedro ele vai perguntar a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, diz o versículo 21. Jesus responde ali de uma maneira bem exponencial. Ele diz não somente 7, mas 70 vezes 7. E para que todos compreendam claramente o que ele queria dizer, que deveria haver perdão, Jesus conta uma parábola falando de um homem que devia um valor muito grande a um rei, vamos colocar milhões e milhões, trazendo para os nossos tempos aqui de reais, e aquele homem chora diante do rei e o rei lhe perdoa a dívida. Assim que ele sai ali, depois de ter recebido esse perdão, ele encontra uma outra pessoa que também é serva como ele e que lhe deve alguns reais, vamos colocar aqui uns 100 reais, e aquela pessoa não tem como pagar e ele cobra e pega e ali faz com que aquela pessoa pague de qualquer maneira aquilo que ele estava lhe devendo, diz o versículo 30, mas ele não quis, ou seja, perdoar, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, quando os outros servos viram isso, contaram ao rei o que tinha acontecido ao seu senhor. E aí nós vamos ver que aquele senhor chama o servo e diz para ele, versículo 32, servo mau,
cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. E ali o homem pega aquele homem e o tortura até que ele pagasse tudo o que devia. E o 35 vem trazer o princípio por trás de tudo isso. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. A ideia aqui, queridos irmãos, é que nós entendamos que nós precisamos ser humildes como crianças realmente. E essa humildade vai nos fazer perdoar os nossos irmãos. E nós simplesmente perdoamos porque isso é um reflexo daquilo que Deus já fez por nós. Nós somos esses que devemos uma dívida impagável ao Pai, e Ele, através de Jesus Cristo, nos perdoou e nos trouxe para a sua família. Como nós vamos viver de maneira diferente, não perdoando o nosso próximo, se recebemos um perdão tão grande? Que nossos corações sejam perdoadores, porque nós entendemos que já fomos perdoados pelo Pai Celestial. Que sejamos, sim, como crianças, humildes como crianças, para podermos entrarmos no reino dos céus. Que Deus nos conceda uma semana de bênçãos e a paz do Senhor.